Olá, o trabalho que eu venho apresentar se intitula Corpo-Bandeira como uma possibilidade performativa, inscrito por mim, Pamela Fogaça, e por minha orientadora, Carmen Anita Hoffman. Apresento o conceito de corpo-bandeira que utilizo na minha pesquisa de mestrado. A dissertação está sendo orientada pela professora Carmen Anita Hoffman e coorientada pela professora Rosângela Fachel de Medeiros e é desenvolvida no programa de mestrado em artes visuais da UFPEL. Nessa pesquisa, então, eu busco uma perspectiva ampliada sobre o campo da performance, seu levante e utilização em processos político-artísticos que questionam normas e violências relacionadas aos gêneros. Além desse recorte sobre o conceito, eu falo nesse resumo de como eu apresentei aos alunos da graduação em artes visuais da mesma universidade durante o estágio docente no componente curricular Tópicos Especiais Corpo, ministrado de maneira remota no primeiro semestre alternativo de 2020. O conceito de corpo-bandeira é apresentado no texto Corpo, Geração e Identidade, a Marcha das Vadias no Brasil, por Carla Gomes e Bila Sorge. Elas abordam a Marcha das Vadias como um movimento expoente de expressão e falam das diferentes gerações de feminismo no Brasil. A primeira marcha começou em Toronto, Canadá, depois que um segurança de um campus universitário deu uma declaração onde ele dizia que as mulheres poderiam evitar ser estupradas se elas não se vestissem como vadias. A partir da repercussão dessa notícia, foram organizadas marchas em várias partes do mundo. O corpo nessas marchas, de acordo com as autoras, é usado para questionar as normas de gênero, em especial as regras de apresentação do corpo feminino no espaço público. O conceito de corpo-bandeira é revisado ainda em mais 2 textos que falam da ligação entre performance e feminismo. Um é escrito por Brisa Rodrigues e outro por Amanda Madruga e pela professora Lúcia Weimar. Retomando Gomes e Sorge, elas apontam características da performatividade nessas marchas, tais como a autonomia dos corpos e das sexualidades, uma rede que sustenta descobertas e expressões e a utilização da autobiografia pelas atuantes. A metodologia, então, parte de uma revisão e discussão do conceito, de exercícios práticos e da análise desses princípios em atos e performances de artistas, no meu próprio fazer artístico e também junto aos discentes do estágio, em exercícios realizados por eles e no material bibliográfico e de apreciação que levamos para a aula. O corpo nessas performances teria então um duplo papel. Ele é um instrumento para a comunicação e também é um motivo de reivindicação. Vimos junto aos alunos e alunas performances como Burping Wonder Woman, de Helena Tarrado Herrera, Quédate, de Regina José Galindo e Bombril, de Priscila Rezende. Alguns alunos e alunas trouxeram essas questões políticas para os seus exercícios. A noção de corpo-bandeira caracterizou-se nessa experiência como um forte engendramento entre a ideia e o que ela reverbera, o que se reforçou no isolamento social a partir de um fazer em continuidade com a vida, de percepções comuns aos corpos isolados sobre os seus cotidianos, seus territórios íntimos, a realidade social e política de nosso país, assim como uma urgência de expressar e registrar essas percepções. A experiência de estágio foi importante dentre muitos aspectos que poderia destacar, pois eu pude deslocar esse conceito operacional para um contexto educacional e artístico, onde outras pessoas puderam colocá-lo em prática a partir das suas próprias poéticas, o que sugere a potencialidade desse conceito ao pensar em performatividades com as características de corpos políticos e de uma ação ou de ações com um impulso coletivo. Além disso, a aproximação com esse conceito tem apontado para noções de uma performatividade que nasce dentro dos movimentos de marcha e que parte de uma experimentação do corpo, de subjetivação apoiadas na relação entre os corpos. Tais noções parecem estar em diálogo com a atuação de muitas mulheres e dissidências artistas latino-americanas, como as que foram citadas. A pesquisa pede, então, uma revisão que está em curso dessas marchas e das artistas e dissidências que trabalham com questões de gênero e performances nos espaços públicos. Esta investigação vem gerando um trabalho de arquivação e um material de símbolos, temáticas e ações com as quais eu começo a experimentar praticamente, gerando novas performances.
Olá, meu nome é Amanda, sou mestranda do programa de pós-graduação em Artes Visuais da Universidade Federal de Pelotas, orientada pela professora Lúcia Weimar, e hoje venho apresentar o trabalho Mulheres no Acervo, Representação e Representatividade em Arte Contemporânea. Esse trabalho é um recorte da minha dissertação em construção, denominada Curadoria e Design de Identidade, Processos de Criação em Exposições de Arte Contemporânea Feministas. E esse resumo de hoje tem como objetivo geral refletir sobre a relevância da inserção e da presença de mulheres artistas nos acervos das instituições museológicas. Tem como objetivos específicos apresentar a análise em andamento da presença de artistas mulheres nos acervos dos museus do Museu de Arte Leopoldo Gotuso. Essa análise é realizada junto ao Laboratório de Curadoria do MAUG, do qual eu faço parte, e que é coordenado pelo diretor do museu, o professor Lauer Santos. Além disso, tem como objetivo também registrar o processo de pesquisa nas coleções do MAUG, considerando o recorte de gênero e entendendo a relevância das escritas acadêmicas para a história das mulheres. Tem como metodologia uma revisão bibliográfica para a construção de um corpo teórico que auxilia a pesquisa e um levantamento que é realizado junto com a museóloga Joana Lisotti, com base num inventário realizado em 2017 no MAUG, onde eu emprego o recorte de gênero. O referencial teórico dessa pesquisa é Linda Noschlin, um ensaio que ela escreveu em 1971, onde ela questiona por que não houve grandes mulheres artistas, e uma das conclusões que ela chega é que houve sim, e ainda há, porém sem os devidos reconhecimentos, considerando a ausência de registros das suas atuações. Ao encontro disso, a obra Minha História das Mulheres, de Michelle Perrault, de 2007, entende o espaço público como um palco que é dado aos homens, e as ações vistas nesse palco são percebidas por todos e, consequentemente, reconhecidas também. Como as mulheres ficam delegadas ao espaço privado, as ações de mulheres não são reconhecidas como as dos homens. No desenvolvimento dessa pesquisa, nós já realizamos a análise das coleções século XX e século XXI. As duas coleções somadas têm 138 diferentes artistas, desses 138, 52 são mulheres. Na coleção Escola de Belas Artes, que está em processo de análise, já identificamos 78 profissionais, 14 obras não têm identificação, mas desses 78 identificados, 62 são mulheres. Existe uma diferença contrastante nesse percentual dessas coleções. Nas coleções século XX e século XXI, somadas, 37,6% são mulheres e 79,4% da coleção EBA são mulheres. Então, a gente percebe que existe um contraste nesses dois dados. Nós entendemos que existe alguns fatores que podem ser influentes, né, na presença de mulheres artistas nas coleções dos museus. O primeiro deles é o acesso ao meio acadêmico, né. Na história das escolas de belas artes, nós entendemos que a primeira metade do século XX é um período onde as mulheres tinham pouco acesso às escolas de belas artes, e a segunda metade do século XX já se torna um pouco mais acessível para mulheres. A Escola de Belas Artes de Pelotas foi fundada em 1949. O incentivo à carreira artística também pode ser um fator que influencia na presença de mulheres, né, nas coleções museológicas. Nós sabemos que durante o século XX o incentivo à carreira artística era pouco. E a relação espaço público versus privado, que já foi conversada agora anteriormente, a partir das obras de Noschlin e Perrault. Considerações finais sobre esse trabalho. Entendemos a desqualificação do trabalho de mulheres e a ausência das mesmas nos espaços públicos como fatores que interferem no protagonismo e visibilidade femininos. A partir disso, nós entendemos a necessidade de um olhar atento ao trabalho de mulheres, que possibilite a equidade nos meios profissionais e acadêmicos, e reconhecemos como fundamental o registro das atuações das artistas pelotenses abrigadas no MAUG, como uma forma de preservar os seus lugares na história da cidade. Muito obrigada a todos, o referencial teórico. A Jéssica Porciúncula, mestranda recém-ingressa no programa de pós-graduação de Artes Visuais da UFPEL, e eu venho apresentar o trabalho Sol da Liberdade, Investigações entre Poética e Política nas Artes Visuais Contemporâneas.
Meu resumo traz uma discussão sobre as investigações possíveis que podem ser feitas entre poética e política no campo das artes visuais contemporâneas, tanto no contexto nacional quanto local, tendo como eixo de análise a produção da obra de arte Sol da Liberdade, de 2020, uma bandeira idealizada por mim em referência ao dia 8 de novembro de 2019, quando uma ação truculenta da Polícia Militar interrompeu o evento de rua Festa da Primavera, realizada por artistas locais, alunos do Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas. No intuito de alargar minha conversa sobre arte política, que trago referências artísticas e teóricas como Hélio Tissica, Raul Mourão e Angélica Madeira. Antes de adentrar o processo de construção da bandeira, é de importância expor algumas obras antecedentes que partem das minhas investigações realizadas a partir da bandeira do Brasil, onde já me interessava explorar esse objeto como um símbolo político dentro das minhas produções em escultura. Na obra intitulada Falta, o miolo azul da bandeira nacional brota de dentro de uma bola de futebol furada. Me interessa aqui questionar a arbitrariedade em torno da exaltação futebolística, em contrapartida ao sucateamento da cultura e educação no país, como uma infração grave a ser cometida em campo. Na obra intitulada A Volta dos que Não Foram, um recorte da bandeira do Brasil sobressai de uma calota prateada. Aqui me interessa suscitar questionamentos sobre como o lucro dos avanços industriais cabe a poucos, enquanto a classe baixa se atola na labuta diária com a roda presa, sendo apenas massa de manobra para grandes corporações. No processo da bandeira, primeiramente surge a peça digital Primavera Verde Militar, como um projeto partindo dos elementos visuais da bandeira do Brasil, somado a cores simbólicas como um verde bandeira, verde militar, um vermelho sangue e amarelo ouro, lembrando graficamente a situação da rua na noite da ação policial, quando os artistas são cercados por policiais armados de uniforme verde escuro, viaturas de luzes vermelhas, além do vermelho nas agressões físicas realizadas contra os estudantes. Dessa peça se desdobra a peça gráfica Sol da Liberdade, na intenção de um movimento de referência educativa, lembrando aqueles exercícios didáticos de colorir dentro das linhas, que autoritariamente dita o local e o nome das cores. Então, a partir disso, vem a construção da bandeira em tecido, no tamanho 70 por 100 centímetros, que graficamente lembra uma quadra de esportes, colocando os elementos em jogo numa suposta arena. Suas formas também podem lembrar uma imagem de um alvo, de um brasão, um emblema ou uma medalha. O título da obra pretende questionar acerca da liberdade ensolarada cantada no hino nacional, que se contrapõe à repressão policial e política acontecida contra a arte e a cultura popular. A obra finalizada atualmente se encontra exposta na vitrine do Espaço Independente Boneco Expositor, na Galeria Santa Lama, em Pelotas. Na vitrine, o chão é coberto de terra, no interesse de reforçar o simbolismo territorial presente na obra. Acredito que desde o processo todos os elementos somam significado à obra, de forma a reforçar meu interesse em dizer sobre a repressão e desmonte artístico-cultural que tem acontecido em nosso país, de forma geral, além de essa resposta direta à violência policial realizada contra os artistas locais. Trago como referência o artista Hélio Tissica, que realiza em 1969 a bandeira poema Seja Marginal, Seja Herói, em serigrafia. A obra é construída em resposta à morte de Cara de Cavalo, amigo do artista, acusado de ter matado um policial, sendo assim uma das primeiras vítimas do Esquadrão da Morte Carioca em 1964. Sua obra marca um movimento chamado Marginalia, ou Cultura Marginal, a partir de 1968. Como referência mais atual, trago o artista Raul Mourão, que realiza em 2019 a bandeira New Brazilian Flag. A obra foi hasteada em 15 de novembro de 2019 no Circo Voador na Lapa, Rio de Janeiro. A ação no feriado da Proclamação da República é simbólica e comenta o momento social e político de um país pouco republicano. Em ambas as obras me interessa o movimento artístico nacional de argumentar poeticamente sobre acontecimentos factuais e contextuais, tendo-os como inspiração e criando simbologias, além da consciência da potência simbólica que existe na imagem e construção de uma bandeira. Atualmente, a minha produção artística investiga questões relacionadas à identidade de território, nas esferas do pessoal e nacional, do político e do poético, partindo de condicionamentos de um ser-estar Brasil, das relações entre os corpos, o espaço, o vestuário, os objetos e materiais capazes de tecer simbologias. Acredito que, diante da noção de que todo artista é um intérprete de seu tempo, pode-se afirmar que a obra de arte é, assim, capaz de ser um testemunho histórico e contemporâneo.
Meu nome é Fernanda Fedrizi, eu sou mestranda aqui no programa de pós-graduação em Artes Visuais da UFPEL, sob orientação da professora doutora Helene Gomissaco. E hoje vou apresentar para vocês um pouco do meu trabalho, que nesse caso aqui se intitula Pensando em Palavras, Expressões para Marear e Nuvem. Eu começo então apresentando para vocês o trabalho Nuvem, né? Nuvem é um impresso que se apresenta inicialmente como um formato A4 e tem uma linguagem visual que fala um pouco das plantas de projeto. Quando se abre Nuvem, aliás, primeiramente, aqui temos observações, né? Nessas observações eu acabo chamando a atenção para algumas palavras que vão ser vistas no outro trabalho que eu apresento nesse resumo, que é o Expressões para Marear. Aqui eu tenho o selo, que é onde normalmente a gente coloca as informações técnicas de um trabalho. Nesse selo, então, eu me assinalo como autora, né, e como responsável técnica por esse projeto. Esse trabalho está longe de ser um projeto de arquitetura, por exemplo. Ele, na verdade, é uma grande cartografia dos lugares que foram importantes para consolidar o meu lugar de vista, que é um dos termos do Expressões para Marear, mostrando da onde eu vim e para onde eu vou. Então, tem aqui uma série de localizações geográficas que não necessariamente respeitam a localização oficial, né, desses lugares, mas uma noção de aproximação. Coloco nesse mapa lugares que fizeram parte da minha trajetória ao longo dos anos de arquitetura e urbanismo e também até os dias de hoje, no mestrado em artes visuais. O Nelson Brissac Peixoto, que é um dos autores que eu trago para conversar comigo nesse texto, ele fala que as nuvens são o objeto do pensamento quando ele se assume quanto à relatividade que o afeta. E a nuvem não tem uma periferia mensurável, ela é uma linha fractal, ou seja, ela não tem uma pré-determinação das suas bordas. E esse processo, né, de aprendizado, de apreensão que eu apresento em nuvem, também tem um pouco disso, né? É um conhecimento sem limites. Já no outro trabalho, que se chama Expressões para Marear, né? Expressões para Marear, vou ler para vocês o que está escrito aqui na luva. São verbetes que buscam instruir a navegação por novos significados para o que já existe e novas palavras ou expressões que tentam explicar o que habita no mundo e ainda não foi nomeado. Aqui eu vou ler para vocês, então vou mostrar para vocês uma dessas notas, aqui a cidade outra, onde então eu tenho o verbete, eu indico que é um substantivo feminino, a definição, várias definições e notas de rodapé. Esse trabalho ele foi pensado para não parar por aqui. Eu quero que quem entre em contato com ele construa, destrua, né? Subverta o que está escrito aqui, lance novas possibilidades e a gente entra em contato e numa próxima versão eu já incluo dando os devidos créditos à pessoa que questionou ou acrescentou algo. Então, por exemplo, aqui, terceira definição. A cidade outra é construída só e unicamente no plano das realizações possíveis, ainda que com boas intenções. Gostaria de ter conseguido propor passeios públicos mais largos, confortáveis, com mobiliário urbano e vegetação agradáveis e que propiciassem uma experiência agradável na cidade. Mas não foi possível. O plano diretor exigia 4 pistas para automóveis e a largura dos passeios foi resultado do resto da cidade, resultando em uma cidade outra, que não é aquela idealizada pelo desejo. E aí temos uma nota de rodapé. Gostaria de entender por que os veículos, em exceção aos transportes públicos, são prioridade. Na verdade, eu já sei. Só quero que você pense sobre isso e responda aqui mesmo, neste verbete. E, enfim, seguem outras definições. Então, ambos os trabalhos, eles falam da palavra. E eu busco pensar a palavra, mas sempre num viés relacionado à cidade, né? Nuvem traz esse mapeamento relacionado diretamente com os lugares onde eu tive, então são lugares geográficos, é uma nuvem que é semântica, mas é também uma nuvem geográfica. E Expressões para Marear traz palavras e a reformulação de algumas expressões que estão no cotidiano de quem pensa a cidade de alguma forma. Eu escolhi os impressos porque se meu trabalho se dá no mundano, faz muito sentido eu trabalhar com uma mídia horizontal, né? Seja um bom evento a todos. Obrigada!
todos. Eu sou Helena, aluna do programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal de Pelotas. Vou apresentar para vocês o andamento da minha pesquisa sobre educação linguística no Brasil, a lacuna de formação docente para o ensino de línguas para crianças, sob orientação do professor doutor Rafael Vetromelli Castro. Para começo de conversa, eu falo que não há formação inicial que irá contemplar a variedade de contextos com os quais um futuro professor possa vir a se deparar na sua vida profissional. Mas se nós considerarmos um currículo, como um componente formador da realidade do sistema de educação no qual vivemos, precisamos sim lançar um olhar sobre a educação contemporânea. Nesse sentido, nós temos uma oferta do ensino de língua inglesa para crianças nos anos iniciais do ensino fundamental, que cresceu significativamente, seja em escolas, em cursos de idiomas ou até mesmo na demanda crescente de escolas bilíngues. Nesse sentido, aprender uma língua, no início da vida, enquanto criança, não significa uma preparação para a vida adulta, mas sim garantir espaço social, permitir conviver, atuar e interagir em um mundo como parte integrante dele enquanto criança. Ou seja, nós temos uma grande demanda por professores de inglês que atuem no ensino para crianças, mas nenhuma formação específica para isso. De um lado, nós temos a Letras, que prepara professores a partir do ensino fundamental 2, e de outro lado, a Pedagogia, que não prepara os professores para um ensino de uma língua adicional. Nós, na nossa pesquisa, acreditamos que são os profissionais de letras que teriam essa formação mais adequada para um trabalho de educação linguística. Até o momento, nós fizemos uma extensa revisão bibliográfica sobre o assunto. Nós verificamos os currículos dos cursos de letras a fim de encontrar as disciplinas que trabalham com esse assunto e estamos já pensando na proposta de uma formação através de metodologias ativas que contemplem o trabalho de ensino de línguas para crianças. Como resultado da nossa pesquisa, nós verificamos que de 63 instituições de ensino superior no Brasil, das federais, apenas 10 trabalham com disciplina que contemple a área de língua inglesa para crianças. E, somando as instituições de ensino superior estaduais, são 15 ao todo no Brasil. Com relação aos documentos normatizadores da educação, a Base Nacional Comum Curricular é um documento que visa uma formação humana integral, uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Também visa trabalhar como uma referência nacional na formação dos currículos e como alinhamento de políticas e ações até mesmo da formação de professores. Nós julgamos então que esse documento existe uma contradição estrutural, porque no momento que ele diz que visa uma sociedade justa e democrática e a partir apenas do 6º ano oferece uma língua adicional, como ele mesmo diz ser uma possibilidade de promoção social, é um documento que se contradiz e não propôs, então, dessa forma, uma formação de professores que contemplassem os anos iniciais, pelo menos, do ensino fundamental. Recentemente saíram as diretrizes curriculares para a educação plurilíngue no Brasil, e ainda um documento não homologado, Esse documento traz algumas questões interessantes, como diferenciar o que é uma escola bilíngue, uma escola internacional, uma escola com carga horária estendida, em língua adicional. Define essa carga horária, mas também decepciona no que consiste a proposta de formação de professores, porque ao invés de investir, então, num currículo do curso de letras, ele propõe uma nova formação, 2 novas licenciaturas para dar conta dessa questão. Então, por isso, nós percebemos que há iniciativas importantes já no Brasil, de alguns pesquisadores militando por políticas públicas que contemplem a educação linguística para crianças no Brasil. Ainda que nem todos os alunos dos cursos de letras queiram trabalhar com crianças, nós achamos que essa possibilidade é importante estar presente em estágios, disciplinas. E também que, muito mais do que ensinar uma língua, educação por meio da língua, que nós pensamos com relação ao ensino de línguas para crianças, nós vamos precisar rever o que é aprender, o que é ensinar, algo que as metodologias ativas irão contemplar futuramente na nossa pesquisa. Muito obrigada. Deixe meu e-mail para perguntas e sugestões.
Oi, meu nome é Mariane, eu sou aluna do doutorado em Letras da UFPEL e o meu trabalho se chama Fotografias Compulsivas, o poema como lugar de encontro entre lírica e artes visuais em Leila Danziger. A Leila é uma poeta contemporânea carioca que tem também produção significativa como artista visual. E essa atuação dupla se manifesta em seus poemas que fazem referências a artistas, a métodos e a procedimentos do campo das artes. No meu trabalho, eu discuti o poema Robert Smithson, do livro 3 Ensaios de Fala, poema que desde o título já coloca em evidência esse diálogo com as artes a partir da menção ao nome do artista norte-americano. O trabalho de Smithson perpassa a trajetória do poema, que é dividido em duas partes, uma com 12 e outra com 17 versos. Eu não vou fazer aqui uma análise completa e detalhada do poema, mas vocês podem conferir a análise depois nos anais do evento. O objetivo da pesquisa foi refletir sobre o poema como lugar de encontro entre as diferentes práticas artísticas, bem como elo entre as produções poético-visuais de Danziger e as fotografias e instalações do próprio Smithson que são evidenciadas pelo poema. Uma referência significativa que o poema faz é a obra Spiral Jetty, dos anos 70, uma espiral de basalto construída por Smithson em Utah, nos Estados Unidos. Apesar dela ser deslocada geograficamente, ou seja, de não estar acessível em um museu, ela foi filmada pelo próprio artista durante o processo de elaboração e depois ela foi amplamente fotografada por diferentes fotógrafos e por turistas, se tornando mundialmente conhecida. A Susan Sontag vai apontar esse trabalho como um dos exemplos de obra de arte que existe especificamente para ser fotografada, um tipo de arte que só pôde existir depois da fotografia. Assim, as fotografias parecem reposicionar esse tipo de arte. Se além da arte é pensada para fora das esferas do museu, as fotos promovem um retorno, já que embora a arte fique em Utah, as fotos podem ser e são exibidas, inclusive em galerias e em museus. Em alguns períodos do ano, Spiral Jetty fica submersa. Em outros períodos, fica avermelhada em função dos processos químicos que acontecem na região. As modificações sofridas em decorrência da natureza remetem diretamente à principal característica dessa arte, que traz à tona reflexões sobre o tempo e sobre a impermanência. Embora dificilmente a gente possa argumentar que Spiral Jetty é uma obra de arte efêmera, visto que já faz 50 anos que ela está constituindo a paisagem de Utah, ela ainda assim está vulnerável ao tempo, uma vez que se modifica e se reconstrói de acordo com a mudança de estações, a mudança de marés e outras intempéries da natureza. De modo similar, a obra de Danziger parece lidar com as questões relativas ao tempo e sua efemeridade, como vemos na obra Os que Vivem à Beira da Dissolução, que foi utilizada como capa do livro 3 Ensaios de Fala. Nela, Danziger utiliza objetos esquecidos, principalmente borrachas escolares, artefatos que, por remeterem à infância, sugerem uma leitura relativa à passagem do tempo. Há, no entanto, algo de dialético na imagem das borrachas sujas que contrastam com o fundo branco. Ao mesmo tempo em que indicam certa efemeridade, essas borrachas são também representativas daquilo que fica. Apesar do tempo, elas sobrevivem, ainda que jogadas em algum canto. Eu entendo, então, que as produções de Danziger, poéticas e visuais, suscitam uma reflexão sobre o tempo. Enquanto a arte é sobre espaços externos, sobre reorganizar a natureza e estar vulnerável à ação do tempo de uma forma um pouco mais literal, as produções artísticas de Danziger organizam objetos do cotidiano, do espaço íntimo, da casa e sugerem essa passagem do tempo também. Além disso, o poema Robert Smithson coloca em perspectiva a produção artística de Leila, suas reflexões sobre arte e as relações com outros artistas, ao mesmo tempo em que indica o fluxo do tempo que perpassa as obras de Smithson, organizando-as em uma espécie de narrativa. Não lemos o poema de Danziger como uma explicação da obra de Smithson ou uma mera homenagem ao artista. O poema, possibilitando a reflexão sobre a obra de arte, é o lugar em que o lírico reflete sobre seus próprios procedimentos. A poeta, ao enfatizar traços em comum entre ela e demais artistas, se insere em uma tradição e deixa demarcado seu lugar de artista, poeta e fotógrafo. Observamos ainda que tanto o trabalho de Danziger como o de Smithson coloca a fotografia em um papel bastante central, utilizando-a de diferentes modos, como objeto sobre o qual se gera reflexão, como forma de reprodução da obra de arte ou como materialidade para a composição da obra de arte. Dessa forma, percebemos uma possível resolução do conflito cultural, social e estético que há anos tenta separar a fotografia das outras artes. Era isso, obrigada!
Olá, o meu nome é Renan Ferreira, sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pelotas e sou orientado pela professora Isabela Mozilo. A minha pesquisa é sobre cognição bilíngue, mais especificamente, como a nossa mente reorganiza suas representações conceituais quando aprendemos outra língua. O nosso ponto de partida é a ideia de que as línguas que falamos podem influenciar a forma como fazemos sentido da nossa experiência no mundo e nos expressamos sobre ela. Na nossa pesquisa, estamos investigando o domínio conceitual movimento. Nas línguas do mundo, há várias formas de lexicalizar movimento, e isso faz os falantes prestarem atenção e expressarem detalhes diferentes de um evento. Por exemplo, ao ver esta cena, falantes de português normalmente a descrevem dizendo que o homem atravessou a rua correndo. Falantes de inglês, por outro lado, expressam a mesma cena dizendo que o homem correu através da rua. Ou seja, em português, o verbo expressa a trajetória, e um complemento opcional expressa a maneira como o movimento é feito. Já em inglês, o verbo expressa a maneira como o movimento é realizado, e a trajetória vem expressa num satélite, que no caso dessa língua é uma partícula obrigatória que complementa a ideia de movimento contida no verbo. Existem algumas tentativas de formalização desses padrões de lexicalização, e eu utilizo a proposta de Leonard Talmy. Segundo esse pesquisador, os componentes básicos de um evento de movimento são figura, que é aquele que se desloca, movimento, ou a falta dele, realizado pela figura, fundo, que é o ponto de referência em relação ao qual a figura se desloca, e trajetória, que é a direção ou o caminho percorrido pela figura em relação ao fundo. Há ainda outros componentes que são classificados como coeventos por Talmy, pois podem ser lexicalizados ou não. É o caso do componente maneira, ou modo de movimento, nos casos que estamos analisando. Segundo a tipologia elaborada por Talmy, as línguas germânicas, como o alemão e o inglês, combinam no verbo os componentes movimento e maneira, e lexicalizam trajetória nos satélites dos verbos. Essas são as línguas com frame no satélite, ou línguas S. As línguas românicas, por outro lado, combinam no verbo os componentes movimento e trajetória. E a ideia de maneira, que é um coevento e, portanto, opcional, é lexicalizada em complementos do verbo. Essas são línguas com frame no verbo, ou línguas V. Um problema aqui é que Talmy não analisou dados do português, mas concluiu que as línguas românicas funcionam da mesma forma, assim como fazem as línguas germânicas entre si. Não existem muitos estudos sobre o português brasileiro, mas em um dos mais recentes, de 2019, Meirelles se opõe à tipologia de Talmy, se apoiando principalmente no argumento de que o português exibe tanto o padrão de lexicalização típico das línguas V, quanto o das línguas S, como nesses exemplos. A menina entrou correndo em casa. A menina correu para dentro de casa. Na nossa pesquisa, antes que possamos investigar a forma como os bilíngues falantes de português e inglês expressam movimento, precisamos ter uma ideia mais clara sobre como o português lexicaliza esse domínio conceitual. Nossa hipótese é que Talmy está certo, que o português é de fato uma língua V e que a lexicalização de maneira no verbo é menos comum e que esse componente só é expresso em situações em que o modo em que o movimento é feito é marcado, ou seja, quando o falante espera um movimento típico e acaba se deparando com algo diferente e que, portanto, se destaca e merece ser expresso. Por exemplo, se uma pessoa desce uma colina caminhando, a forma como esse movimento é feito é típica, não marcada. Por isso, a maneira pode ser expressa ou não. O verbo marcará a trajetória. O homem desceu a colina, a pé, caminhando. Mas se o movimento for feito de forma atípica, a maneira será um componente marcado e deverá ser expresso. O homem desceu rolando a colina. Às vezes, inclusive combinando maneira e movimento no verbo, como nas línguas S. O homem rolou colina abaixo. Para testar essa hipótese, estamos criando 15 cenas de vídeo em que diferentes trajetórias são realizadas de maneira comum, menos comum e incomum. Por exemplo, entrar em um elevador caminhando, correndo ou pulando. Pedindo para falantes monolíngues de português descreverem as cenas, teremos dados mais próximos à realidade do que as frases do estudo de Meirelles, que foram criadas por linguistas ou tiradas de contexto. Os dados coletados a partir dos nossos vídeos mostrarão quais padrões de lexicalização tendem a ser mais comuns em português brasileiro. Com essa questão esclarecida, poderemos partir para a análise da produção de falantes nativos de português que estão aprendendo inglês e descobrir se e como as suas categorizações conceituais de movimento se reestruturam ao aprenderem uma língua de tipologia diferente. Mas disso eu falarei só no ano que vem, no próximo Impós. Obrigado!
Olá, eu sou Ana Júlia, mestranda no programa de pós-graduação em Letras da UFPEL, orientada pela professora Isabela Muzilo e co-orientada pelo professor Bernardo Limberger. Hoje eu apresento um trabalho que faz parte da minha dissertação de mestrado, intitulado Ideologias Linguísticas, Perspectivas de Professores e Alunos sobre a Relação Língua e Cultura na Aula de Língua Estrangeira. A palavra é o fenômeno ideológico por excelência. Sendo assim, quando utilizamos a linguagem, nós não estamos livres de sermos ideológicos. Da mesma forma, toda a prática social carrega em si dimensões culturais e discursivas. Portanto, o processo de ensino e aprendizagem de língua estrangeira, enquanto prática social, carrega dimensões culturais e discursivas. Dessa forma, não é viável propor um ensino de língua estrangeira que seja neutro e desvinculado da cultura. Há de se ter em mente que a sala de aula de língua estrangeira é um ambiente em que ocorre um trânsito constante de ideologias linguísticas, porque professores e alunos constantemente expressam crenças ou sentimentos sobre as línguas envolvidas nesse processo. Esses discursos e ideologias que circulam na aula de língua estrangeira, eles concebem a compreensão que esses sujeitos têm da relação entre língua e cultura. No caso de ensino e aprendizagem de línguas hegemônicas, há de se tomar cuidado com a supervalorização que pode existir em relação a culturas da língua-alvo, relacionadas à língua-alvo. Os aprendizes e principalmente os professores de língua estrangeira devem ter consciência do seu papel político a fim de evitar o desprezo ou a glorificação que pode existir em relação à cultura dos outros ou em relação à sua própria. Os objetivos do trabalho, então, seriam verificar como professores e aprendizes percebem a relação entre língua e cultura, extrair ideologemas que seriam lugares comuns, máximas, a partir das ideologias identificadas e também comparar os ideologemas dos alunos e dos professores. A coleta de dados ela aconteceu por meio de questionários com a plataforma Google Forms. Foi aplicado um questionário para professores e outro questionário para alunos. Esses professores e alunos possuíam diferentes experiências, diferentes níveis de proficiência e também estudavam ou ensinavam diferentes línguas. Nós obtivemos respostas de 23 professores e de 26 alunos. E, neste trabalho, eu irei considerar as respostas para esse questionamento que está aí na tela, certo? Primeiramente, pude perceber que os professores e os alunos, os indivíduos de modo geral, possuíam percepções distintas sobre essa relação, sobre essa conexão, e eu pude identificar e extrair 3 ideologemas a partir das ideologias, das respostas dos professores, e 4 ideologemas a partir das respostas dos alunos. Aqui estão os ideologemas organizados neste quadro. É importante ressaltar que os ideologemas que apareceram nas respostas dos professores, todos se replicam, aparecem também nas respostas dos alunos. Tem um ideologema que apareceu nas respostas dos alunos e não apareceu nas respostas dos professores, que foi que a cultura determina o modo como a língua é utilizada, o número 3 ali da segunda coluna. A numeração do quadro anterior, ela se deu por incidência, portanto, o número 1 de cada uma das colunas foi o ideologema que apareceu com maior frequência em cada um dos questionários. Os ideologemas, então, que apareceram nas respostas dos professores, também apareceram nas dos alunos, e mesmo que não haja uma relação direta entre estes alunos e professores, estes alunos não necessariamente frequentaram as aulas destes professores, mesmo que não haja essa relação, é perceptível a influência das crenças de professores de modo geral sobre as crenças de alunos. A diferença na incidência dos ideologemas pode vir a demonstrar que, na sua prática, o professor nem sempre transparece o que lhe é mais relevante. Então, nesse caso, é possível que o professor tenha dado mais atenção em suas aulas a aspectos culturais que remetessem a determinados locais ou a realidades dos falantes nativos, ao invés de a insociabilidade que ele enxerga entre as ideias de língua e cultura. Conclui-se, então, que há uma grande similaridade no posicionamento de professores e de alunos a respeito dessa relação e que há uma relevância relacionada a essas ideologias mobilizadas por professores. Consequentemente, deve-se ter atenção e consciência por parte dos educadores. Essas são as referências bibliográficas e um muito obrigado. Olá,
Eu me chamo Bruna Teixeira, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pelotas, bolsista CAPES, e hoje venho apresentar para vocês um trabalho feito em parceria com as professoras Giovana Ferreira Gonçalves e Isabel Cristine Seara. O título do nosso trabalho é Análise Acústica e Aerodinâmica das Fases das Vogais Nasais, um caminho para a discussão fonológica? Temos duas questões de pesquisa. A constituição das vogais nasais, tendo em vista suas fases, apresenta evidências para o seu estatuto fonológico? E, caso sim, qual é o estatuto fonológico da nasalidade vocálica do português brasileiro? Nossos objetivos são dois: observar se os momentos acústicos das vogais nasais trazem evidências para esse estatuto fonológico e discutir o estatuto das vogais nasais do PB por meio da constituição de fases. Há, no português, uma grande discussão acerca da natureza fonológica das vogais nasais. De um lado, nós temos a hipótese bifonêmica, que nos diz que o que temos na representação é uma vogal oral seguida de uma consoante nasal. Por outro lado, nós temos a hipótese monofonêmica, que nos diz que o que temos na representação é, na verdade, a vogal nasal plena. As vogais nasais em português têm três fases típicas: a oral, a nasal e o murmúrio, também chamado de apêndice nasal e consoante de travamento. Vejam por essa foto que nós temos a forma de onda e o espectrograma da palavra cento, extraída da frase digo cento bem baixinho. Nesta primeira parte nós temos a fase oral, vejam que a amplitude da onda é maior. Na fase seguinte, nós temos uma amplitude de onda menor, é a fase nasal. E por fim, nós temos um clareamento no espectro e uma amplitude de onda bastante distinta da restante, é o que chamamos de murmúrio. Nossos dados foram coletados no Laboratoire de Phonétique et Phonologie da Université Paris 3, em Paris, na França. Nós coletamos os dados de 5 locutores, 2 do sexo masculino e 3 do sexo feminino, entre 25 e 52 anos, todos nascidos na cidade de Florianópolis, com ensino superior completo. Nós coletamos as vogais nasais do PB em 3 repetições, totalizando 598 dados analisados. Eram logatomas trissilábicos e paroxítos inseridos na frase veículo, digo, baixinho. Todos os dados foram analisados pelo software Praat. Fizemos a segmentação das vogais e, em seguida, a identificação das fases. Os nossos resultados preliminares apontaram que os locutores apresentam padrões distintos para marcar a nasalidade, com predominância de oral, nasal e murmúrio e nasal e murmúrio. Vejam pelo rol de locutores que nós temos diferentes porcentagens de predominância para cada um deles. Loc 1, por exemplo, nós temos todas as vogais com ONM, exceto 1. O Loc 2, nasal e murmúrio. O locutor 3, oral, nasal e murmúrio para todas as vogais. O locutor 4 e o 5º alternam, porém temos para as altas no locutor 4 padrão NM e no locutor 5 padrão OM, ou seja, oral e murmúrio. Vejam pelo gráfico que nós temos todas as vogais representadas e a porcentagem de predominância de constituição. Podem ver que nas altas, IN e UM, pela cor roxa, nós temos maior predominância das fases N e M, ou seja, nasal e murmúrio. No entanto, para as outras, o que predomina é a fase ONM, oral, nasal e murmúrio. Pela cor vermelha, nós podemos ver que para todas as vogais, a menor predominância é a constituição OM, oral e murmúrio. Concluindo, nós observamos padrões intrasujeitos, observamos que o papel da natureza vocálica é importante, especialmente no que diz respeito à altura, e vimos que algumas questões se avizinham a partir desses resultados, como, por exemplo, por que temos padrões distintos entre falantes de um mesmo dialeto e entre as vogais de um mesmo falante? Haverá diferentes caminhos para o cumprimento da tarefa de marcação dessa nasalidade? E, por fim, será, portanto, possível, por meio da observação das fases, discorrer sobre o estatuto fonológico da nasalidade do português brasileiro? Os nossos próximos passos são aprofundar a estatística descritiva, fazer uma análise inferencial e buscar respostas para as nossas perguntas. Muito obrigada pela tua atenção e espero te ver em novembro.